Olá! Vamos começar mais uma live superando desafios. Hashtag bate-papo de cara limpa, com esta carinha limpa mesmo. E cara limpa em todos os aspectos. E esta sem maquiagem, tá certo? Aline Luiz, acenei pra você. A gente vai conversar com uma pessoa que nasceu em Belém do Pará, morava no litoral de São Paulo e agora ela e o maridão, sabe onde é que estão? Vocês não adivinham. Em Cairns, Queensland, Austrália, do outro lado do mundo, literalmente. Aqui é dia, lá é noite. E aí, gente? Já pensou nisso? 3 dias de viagem. Ela é analista de recursos humanos e agora está trabalhando em outra atividade totalmente diferente. Olha, eu já mandei a solicitação para você. Que cara limpa. E tá aí na luta, sobrevivendo num país que provavelmente ela acha mais seguro. E todos esses detalhes a gente vai saber. Cadê? Agora! Aline Tavares, analista de recursos humanos. E que está em... Olá! Olá! Menina, eu hoje terminei não colocando, esquecendo para meu flashzinho, mas vamos começar assim, depois a luz aparece, vai dar a luz, eu esqueci. Tudo bom? Bom dia para você, né? Boa noite Boa noite para você. mim. Bom, o que é que te levou aí para o outro, literalmente, o outro lado do mundo? Essa cidade, que eu imagino que não deva ser uma cidade muito grande, né? Keynes, é isso que esse Não, corpo, não é? Keynes. Mas Keynes, em Queensland. Então, o que que te levou você e o maridão a irem para aí? A gente quer saber tudo. Tá. Na verdade, pessoal, olá para todo mundo, bem-vindos à live. Ela já comentou um pouquinho de mim, já falou um pouquinho de mim. Na verdade, eu já fiz um outro intercâmbio antes, há 6 anos atrás, 5 anos talvez, algo assim. Eu fui au pair nos Estados Unidos, morei lá por 1 ano e meio. E eu sempre falo que o intercâmbio é um divisor de águas na nossa vida. Na minha foi, na maioria das pessoas que fazem, eu percebo isso também. E quando eu voltei para o Brasil, eu senti essa necessidade de repente, ir para um outro lugar depois de um tempo e viver uma outra experiência em um outro lugar. Fiquei com essa vontade de conhecer como que as coisas eram em outro país, como que é a vida, como que é a cultura, como que as pessoas vivem. E depois de 3 anos e meio que eu voltei pro Brasil, eu casei, enfim, conheci meu marido, casei, e ele tinha um sonho também de morar fora, mas para ele não sabia muito bem aonde. Ele só tinha um sonho de morar fora. E eu já vinha pesquisando muito sobre a Austrália, não é por acaso que eu tinha vontade de vir para cá. Pesquisei muito sobre o estilo de vida que eles têm aqui, sobre como que é a vida, e achei que tem muito a ver comigo e com ele também. E aí a gente decidiu vir pra cá, experimentar, ver como que é, sentir como que é a cidade. Vocês estão aí há quanto tempo? Pouquinho tempo, vou fazer 5 meses. Semana que Então, vem fazem 5 meses. vocês chegaram antes um pouco da pandemia e pegaram a pandemia. Como é que foi essa história aí? Todo mundo consciente? Fechou tudo, não fechou? E como é que tá agora? Tá. Nós chegamos exatamente junto com a pandemia. Nós fomos. Como a cidade é pequena, a gente conhece todos os brasileiros que chegam aqui. A gente sabe de todos os brasileiros que chegam aqui. Nós fomos o penúltimo casal a chegar aqui. Depois chegou mais um casal e fechou tudo, ninguém mais entrou. Então, a gente chegou em fevereiro e tudo começou a fechar aqui em março. Uhum. Sobre a pandemia, a gente Foi não lockdown tivemos mesmo? Lockdown mesmo? Não tivemos o lockdown. Tivemos orientações do governo para sair de casa só em casos extremamente necessários, se fosse para trabalhar ou ir ao mercado, extremamente necessários.
Então, o pessoal continuou indo trabalhar normal, o mercado continuou aberto, algumas coisas essenciais também continuaram abertas. E a gente via pessoas na rua, não era obrigatória a utilização de máscaras, nada disso. E quando a gente ia nas lojas, até hoje ainda tá assim, tem uns lugares demarcados onde cada pessoa pode ficar. Então, e no caixa, por exemplo, tem uma distância também. Eles colocam uma mesa para a gente não chegar muito perto do caixa. E eu percebi que as pessoas que moram aqui, eu não vou falar australianos, porque tem diversas nacionalidades aqui, tem pessoas do mundo inteiro. Então, a gente seguia muito à risca aqui as orientações do governo de não de fazer a distância social. Às vezes a gente encostava alguém no mercado e a pessoa já olhava, ops, distância social, aí já distanciava. Então foi levado muito a sério. E logo que estourou a questão do coronavírus no mundo, logo eles já fecharam as fronteiras, tanto nas rodovias quanto nos aeroportos. Isso então, foi uma providência muito boa, né? Foi. E então, na Austrália como um todo, nós tivemos em torno de 1.000 casos. Pouquíssimos casos, na Austrália inteira. E aqui, não tem mais nenhum caso, aqui na cidade que eu moro. Em Queensland, não tem mais nenhum caso. Tá free. Que legal. Quantos habitantes tem a sua cidade? Também a Austrália também tem que ver isso. Eu não estou puxando a sardinha para meu país, nem nosso país. Mas é muito pouca cidade e muita área livre. Ou não? Ou eu estou enganada? Exatamente. Não é? O tamanho, a Austrália é muito parecido com o Brasil, mas tem muito menos população aqui. Muito menos áreas populadas. Aqui na cidade que eu moro tem em torno de 1.600 habitantes. E quantos casos teve aí na sua cidade? 1.600 não, 160 mil habitantes. 160 mil, 1.600. 160 mil habitantes. Viajei igual a você. 160 mil. Quantos casos, mais ou menos? Aqui nós tivemos uns 23 casos de coronavírus. Relativamente pouco, não é? Pouquíssimo. Porque eles tomaram... Morte? Teve morte aí? Não fiquei sabendo de morte. E em Queensland? Eu não sei te falar também em Queensland, no total, se teve ou não, mas aqui não teve, na cidade que eu moro. Tá. E teve uma estrutura boa de saúde, ou aí a saúde é pública, você viu que construíram hospitais de campanhas, ou não construiu na sua cidade, mas construíram em Sydney? Nada? Aqui na cidade que eu moro, não. Eu não sei nos outros estados, em Sydney. Eu sei que em Sydney foi pesado lá. Tiveram vários casos de coronavírus. E tem um estado aqui, estado de Victoria, tem muitos casos ainda. Então, as bordas para pessoal, as fronteiras para o pessoal de Victoria ainda estão fechadas. Então, as pessoas de lá não podem sair, tem que ficar por lá. Certo. A Nicole está dando um oi. Oi, Nicole. Oi para as outras pessoas. Por favor, clique nesse coraçãozinho para dar amplitude nessa live cada vez maior. E perguntem porque ela está no outro lado do mundo, gente. Não é fácil. 3 dias de viagem. De avião. Não é fácil. Me diz uma coisa. O que você pesquisou para o que você encontrou? Teve algum choque? Ou foi exatamente tudo que você pesquisou? O principal, eu acho que choque, assim, quando eu cheguei na cidade... Não, tiveram 2 principais choques. Um principal é que eu achei que quando eu chegasse aqui, eu ia encontrar uma praia linda, de águas cristalinas, maravilhosa. E aqui no centro da cidade... tem um pier. Tem algo que eles chamam de praia, que para mim não é praia, é um mangue. Porque daí seca, quando a maré tá baixa, fica um mangue, assim, você percebe que tem um mangue. E eu esperava que eu ia ver. Fica com lodo, é? Fica com lodo? Fica com lodo. Ai, nossa! Então é água salobra, não é água salgada. Eu não sei se é água salgada ou não.
Eu não sei, na verdade. Lodo, né? É uma coisa assim. Bom, enfim. É uma lama, fica uma lama, assim. Aham. É. E não é bonito. Não é Uhum. bonito. Comparado àquelas praias que a gente vê quando fala de Austrália, cristalinas, transparentes, bonito, não é. Para você ir para praia mesmo e que ainda não é água cristalina, não é água bonita, mas que você consegue ir numa praia, que é uma praia de verdade, não é um mangue, você tem que você tem que pegar um transporte público se você não tem veículo, se você não tem como ir, que a primeira praia ela dá uns 10, 15 minutos de ônibus. Uns 15 minutos de ônibus. E aí tem outras praias, tem várias praias seguindo uma outra. Mas nenhuma é de água cristalina, transparente. Aqui E tem, onde é não que tem. estão essas praias lindas cristalinas que você tinha visto? Ah, Noutra parte? já ouvi falar em Sydney, que tem, em Sunshine Coast, em outros lugares tem, aqui onde eu moro não. Mas falam que, eu não fui ainda, né? Mas aqui em Cairns é onde fica a maior barreira de corais do mundo. Então, vem muita gente, a cidade ela é mantida pelo turismo. Sim. Então, tem muita gente que vem para mergulhar aqui, para fazer passeios. E aí dizem que lá nas barreiras tem uma ilha também que a água é cristalina, que a água é transparente, mas eu não fui ainda, não sei falar. Aí dizem que lá é bonito. Essa foi o primeiro choque. E o segundo que você disse? O segundo, tem muito, muito aborígena na rua aqui. E é estranho, assim, eles são bem diferentes. Então dá um impacto, assim. Quando eu cheguei, que eu olhei tanto aborígena na rua, é muito estranho. Assim, Estranho agora eu já tô como? acostumada. Sim, mas o que é que eles têm? A feição, a fisionomia? É Depois mesmo? quem tiver curiosidade, pesquisa na internet, aborígenas. Então eles são diferentes. Eles têm umas pinturas brancas, né? São negros, né? Na verdade, eles não têm pintura, eles não ficam com pintura aqui na rua. Na rua. Mas na rua, mas eles têm uma feição diferente. E me dava muito impacto, assim. E a gente vê muitos deles na rua se drogando, se embebedando. Então, isso é muito comum aqui na cidade que eu moro. Eu não sei nas outras cidades. Eu até pergunto às vezes para as pessoas: mas como que é aí os aborígenes? Tem muito aborígene na rua? Como que é? Agora eu já me acostumei, mas no E começo eu por que fiquei. isso te chocou? Você achava que não tinha? Por que assim? O porquê Eu acho isso lhe chocou? É igual eu fazer uma comparação com os índios no Brasil. Que a Uhum. gente sabe que eles existem, mas eles ficam mais nas comunidades deles, eles não ficam entre a comunidade. Pelo menos nas cidades que eu morei, nos lugares que eu morei, eu não via. É, verdade. E aqui não, aqui eles vivem junto com todo mundo, com a Mas eles comunidade. são respeitados, inclusive o governo paga alguma coisa para eles, Sim, enfim. o governo ajuda demais eles. E falam que muito é isso também. Eles recebem muita ajuda, então acaba que eles não precisam trabalhar. Eles já têm dinheiro suficiente para se manter, eles não precisam trabalhar. E aí eles acabam gastando dinheiro com outras coisas, droga, bebida. E aí ficam. E dizem que eles têm um organismo diferente do nosso. Que eles ficam bêbados muito mais rápido, muito mais fácil. Eles se drogam, tudo acontece com muito mais intensidade no organismo deles. Uhum, uhum. E Isso e lhe aí chocou. E a isso, língua? Porque o inglês, tudo bem, você já falava, você veio de outro intercâmbio, ou talvez não falasse tão fluente, não sei, você que vai me dizer. Mas quando chegou aí, eles têm muito sotaque, é um inglês misturado, e aí você ficou, então, o que que estão falando ou não? Deu para se virar? Ou eles são boizinhos, né? Porque também tem essa. Eles podem, deixa eu apagar aqui, eles podem não ter paciência com o imigrante, né? Não entende a tchau. É assim? Então, aqui a Austrália é um país feito de imigrantes, na verdade. Tem muito imigrante de tudo quanto é lado. Por exemplo, hoje a minha chefe ela é americana, o meu chefe é canadense. Daqui a pouco eu vou sair com um colombiano. E
O eletricista aqui, ele é da Áustria. Então tem de tudo quanto é difícil eu ter contato com australiano, na verdade. É um ou outro que eu conheço. Eu morei com um casal de australiano no início, eu e meu marido, nós morávamos com um casal de australianos. Mas assim, eles tiveram super paciência de conversar comigo para eu entender o que eles falavam. Quando eu não entendia, eu tinha a liberdade de perguntar e eles Mas você explicavam. estranhou o sotaque? Chegou a ter um Sim, impacto? sim, estranhei o sotaque. Eles é diferente o inglês. Até hoje, assim, às vezes eu vou conversar com algum australiano, eu não entendo. Mas vida que segue, ok, vida que segue, vamos lá. E Eu eles não entendo. não perdem a paciência se você não entende? Ah, eu nunca passei por isso. Ah, Deles legal. perderem a paciência. Nunca passei por isso. Mas é que assim, na verdade eu não entendo todas as palavras, mas pelo contexto dá para entender o que que é. E daí a gente segue a conversa. Entendi. Entendeu? E eu, Mas. diga. Pode falar. Não, pode falar. Diga. O que levou vocês dois a ir para este lugar específico? Foi o quê? Segurança? Você queria clima, paz? O que era? Tá. Natureza? Nós somos um casal que amamos fazer trilhas, amamos Hum, natureza, amamos fazer coisas fora de casa em contato com a natureza. E aí nós conversamos com uma agente de imigração antes da gente vir. E não conhecíamos Cairns, nunca tinha ouvido falar de Cairns. Na verdade, a gente ia para Gold Coast. E aí ela comentou sobre Cairns, falou que Cairns é uma cidade boa, que é uma cidade não muito grande, que tem muita oportunidade para imigração. E aí nós fomos pesquisar um pouquinho sobre Cairns. Aí começamos a conversar com brasileiros que já moram aqui, entender a cidade. E arriscamos, vamos lá ver como é que é. E aqui tem muita cachoeira no redor. Tem as praias, tem a grande barreira de corais. Então, natureza é o que não falta aqui. E Natureza é o que não trabalho? falta. Trabalho aí tem. Você largou o analista de recursos humanos, isso aí ficou para trás, né? Deixou aqui no Brasil e aí Por você enquanto, fazendo o sim. quê? Sim, por enquanto. Por Porque enquanto, chegaram sim, agora. mas não, mas a gente não sabe o dia de amanhã, talvez. A gente, vamos voltar pro Brasil e aí eu tenho minha profissão no Brasil, né? Nada se perde. Sim, claro. Mas como eu falei, a cidade, ela é movida a turismo. Tudo acontece em torno do turismo aqui. Então, essa questão do coronavírus teve um impacto gigantesco aqui na cidade, porque todos os restaurantes fecharam. Claro, não era essencial, então restaurantes fecharam, o shopping fechou também, então todas essas questões turísticas, tudo isso fechou. E o nosso planejamento para vir aqui é que para o meu marido trabalhar em restaurante. Ele tem muita vontade de trabalhar em restaurante, ser chefe de restaurante. E aí fecharam tudo. Logo que a gente chegou, um mês depois que a gente chegou, a gente começou Ele a ia entregar. fazer algum curso de gastronomia aí, ou já tem, ou ia aprender na prática? Ele já conhece muito, ele já cozinha, já conhece muito, fez alguns cursos no Brasil, mas ele ia fazer como se fosse um curso técnico. Ele vai Sim. fazer, na verdade, como se fosse um curso técnico aqui na Austrália. E a nossa sorte foi que logo que eu cheguei, eu falo que o coronavírus ele teve para mim teve um lado positivo agora, até agora, né? Logo que a gente chegou, comecei a procurar vaga de trabalho e aí eu entrei nos grupos de babás aqui de Cairns. E porque como eu já tinha sido au pair, tinha carta de referência da família que eu trabalhei e tal, eu achei que seria uma boa. E aí eu achei uma família que precisava de uma pessoa para cuidar das crianças por 4 horas, de segunda a sexta-feira, ou seja, exatamente às 20 horas que o estudante pode trabalhar aqui na Austrália. Porque vocês entraram com visto de estudante, os dois. Isso. E realmente estudam. E meu marido estuda. Eu explico um pouquinho do visto daqui a pouco, deixa eu só terminar aqui. Tá. Daí eu mandei mensagem para ela, pra mãe, e aí a mãe me chamou para conversar lá na casa dela. Eu conversei, sei lá, uns 10, 15 minutos com eles. Graças a Deus ela é americana, então super entendi ela, que se fosse australiana, não sei, acho que seria mais difícil.
E aí, ela falou, aí, à tarde eles mandaram mensagem, a gente quer ficar com você, pode começar a trabalhar com a gente segunda-feira, isso era uma sexta. E era só por um mês, porque eles vieram pra cá pra passear pra Austrália. E aí aconteceu a história toda do coronavírus, e aí eles queriam ficar um mês aqui pra ver como que as coisas iam ficar e ir para outro país. Acho que eles iam para os Estados Unidos. E aí, depois de um mês, piorou a situação. E aí eles decidiram ficar mais tempo. Vamos ficar mais 6 meses. Aí fui continuando. Hoje em dia, a mãe tá grávida, eles não pensam em sair daqui tão cedo, vão ter o filho aqui. E aí eu penso, né? Imagina se eu tivesse pensado, é só um mês, não vou nem pegar, né? Eita, era. Agora, Né? antes de você falar do visto, em que consiste o trabalho de babá? Eu falei com outras pessoas nos Estados Unidos e que até estavam sendo, digamos assim, exploradas. Ou aí é tudo muito certinho e você só cuida de criança, o que é que você faz exatamente? Ou eles pedem para você limpar a casa também. Enfim, como é esse trabalho? E quanto se Tá, paga aí, assim, em média, né? Se tem o tá. salário mínimo, não tem. Eu não sou. Eu vou falar da minha experiência aqui, né? Não sei como que Sim. são as outras famílias, mas eu vou falar da minha experiência. A família que eu trabalho, assim, eu sou muito grata a eles. Eles são incríveis. Eles me ajudaram pra caramba enquanto meu marido não estava trabalhando. Teve uma vez que eu fiquei doente e eles pagaram normalmente a semana pra mim, não descontaram. E na outra semana eu trabalhei mais pra pagar a semana que eu não trabalhei, mas eu achei que eles poderiam simplesmente não pagar e ficava por isso. Mas eles são pessoas que pensam muito nas pessoas. E eu não. A única coisa. O que consiste o meu trabalho? Em brincar com as crianças. Isso é o que eles pedem pra mim. Eles querem ter o momento deles. Eles querem ir pra ginástica, pra academia, ou querem fazer compras e querem ter o momento deles. Então, a única coisa que eles me pedem é mantenham as crianças ocupadas. Então, a gente pinta, a gente brinca, a gente vai pro parque, a gente cria alguma coisa, artes, alguma coisa assim. Isso é o que eles me pedem, é isso que eu faço. Qualquer outra coisa que eu faço é porque eu quero. Então, às vezes, a sala de brinquedos está bagunçada, eu vou lá, organizo. Eu também sou responsável por fazer o almoço das crianças, porque eu tô lá na hora do almoço, então eu faço o almoço, ou dou um lanche para elas durante o dia. Mas aí eu lavo alguma louça, mas isso é porque eu acho que faz parte do meu trabalho. Mas eles não me pedem nada mais além disso. E aqui na Austrália, qualquer trabalho que você for fazer, o mínimo está em torno de 19 20 dólares. Legal, Então, bom, né? por hora, né? Qualquer trabalho que você for fazer por hora, eles vão te pagar 19 20 dólares. E eles, ok com isso, me pagam certinho toda semana. E você não precisa fazer desconto de imposto aí, como estudante. Você pode trabalhar são 20 horas, né? Como estudante. São 20 horas, isso. E você pode trabalhar tranquilo e não tem imposto a pagar, a recolher do que você ganha. Não, porque eles não me pagam pelo Tax File Number, né? Como se fosse assim, pela CPF do Brasil. Sim. Eles me pagam por lá, eles me dão dinheiro na mão. Entendi. Mas se eles me pagassem por lá, teria assim que fazer. Entendi. E me conta essa história do visto. Você, aí na Austrália, é permitido você ser estudante e trabalhar também, porque existem outros países que não pode. Se você vai estudar, vai estudar. Sim, né? sim. Aqui na Austrália tem o visto de estudante que você pode trabalhar até 20 horas. Espera um pouquinho aqui. Que a gente pode trabalhar. Então, eu e meu marido estamos no visto de estudante. Quando você vem de casal, somente um é obrigado a estudar. Então, meu marido estuda. Ele estuda inglês, que ele, como não tem inglês, então ele está aprendendo. Ele estuda inglês das 9 da manhã às 2:30 da tarde, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Bem pesado, assim, bem puxado. Eles são rígidos. Na Inglaterra, você não pode faltar. Se faltar um dia, já não ganha certificado. Eu fiz intercâmbio lá em Londres. Eu na escola não podia faltar. Eles não sei se você chegou a fazer algum intercâmbio em Londres, mas quando eu fiz, há uns 6 anos atrás, foi assim. Faltou, tchau.
não recebi o certificado. Aí eu Aqui assim, não. Aqui não, eu não sinto assim, não. Meu marido já faltou algumas vezes e não, lá não podia. Mas Londres é Londres, né? A rigidez talvez seja outra, enfim, outra, é verdade. não é? Então, e aí o visto dele, o que ele tem direito reflete no meu. Só que eu não posso, eu não tenho obrigatoriedade de estudar. Eu posso de estudar. Eu posso estudar até 3 meses, no máximo 3 meses, não mais que isso. E ele pode trabalhar 20 horas semanais e eu posso trabalhar 20 horas semanais também. Ele está trabalhando? Ele conseguiu um trabalho agora que os restaurantes reabriram. Deve ter uns 15 dias por aí. Ele tá trabalhando hoje, tá como dishwasher, que a gente chama aqui, que é pessoa que lava a louça, lava os pratos. Sim. E aí ele tá indo também, tá trabalhando as 20 horas lá, graças a Deus. Agora ele tá trabalhando as 20 horas. Você agora mora numa casa só de vocês ou você ainda compartilha a casa? Porque é muito comum, né? Por causa do custo de vida, talvez, se aí é alto. Olha, eu falo que a gente deu muita sorte nessa nossa vinda aqui pra Austrália. Acho que é porque tinha que ser. Porque, por exemplo, o trabalho, enquanto todo mundo estava perdendo o trabalho, eu fui lá e consegui um trabalho e fiquei trabalhando durante toda a pandemia que aconteceu aqui. Foi mesmo. Enquanto as pessoas saíram do trabalho. Então, graças a Deus, a gente conseguiu, porque senão a gente está pensando em renovar o visto. Se a gente não tivesse, se eu não tivesse trabalho, a gente não ia ter dinheiro para renovar. Então, a gente conseguiu juntar esse dinheiro para renovar com o meu trabalho. E a casa também. Inicialmente a gente foi morar numa share house, que é uma casa compartilhada, junto com o Airbnb. Então, cada dia tinha gente diferente lá porque tinha o Airbnb. E aí acontece que a moça que estava alugando a casa, o marido dela passou numa vaga, foi aprovado numa vaga em Brisbane, e aí eles tinham que se mudar para Brisbane, para um outro estado, aqui perto. E eles tinham que devolver a casa e falaram: a gente tem uma outra casa que a gente aluga, o contrato vai vencer só em julho. Se vocês quiserem ir para lá, eu não quero pôr mais ninguém lá. E aí morava nós dois, eu e meu marido, e o casal de australiano que eu falei que a gente morava junto. E aí, se vocês quiserem ir para lá, vocês continuam pagando o mesmo que vocês pagam aqui. Tava super barato na época. Vocês continuam pagando o que vocês pagam aqui. E aí a gente veio para cá, onde a gente tá hoje ainda. Menino abençoado por Deus, viu? Porque, não é? Conseguiu um emprego, conseguiu morar, graças a Deus. Porque não é assim, né? E aqui são duas casas, é uma casa em cima e uma casa embaixo. Então, meio que eu e meu marido ficam em cima. E aí, agora, como o casal de australiano não tá mais morando aqui, eles foram embora de Cairns, tem um casal de brasileiros aqui embaixo também morando. Então, eles moram embaixo, a gente mora em cima e a gente paga um valor super acessível para ter uma casa só pra gente. Que massa, meu. É ótimo, né? O transporte aí é bom ou o transporte é uma das coisas que não. Eu já vi que não presta. Não, é uma das coisas que não funciona bem. Incrível, né? Para você ir para um outro lado da cidade, você tem que pegar um transporte, você tem que pegar um ônibus, aí descer em outro ponto, esperar outro ônibus para ir para o outro lado da cidade. Você não tem ônibus que vai para outra cidade. Mas a segurança. Não, a segurança. Quando eu cheguei aqui, eu ia trabalhar de ônibus, porque a família morava na praia. Agora eles estão morando aqui perto de casa, mas a família morava na praia e eu ia trabalhar de ônibus todo dia. Ia e voltava. Ônibus vazio, lugar para sentar, com ar-condicionado, assim, sem problema algum. O transporte em si, o ônibus, é ótimo, não tenho o que reclamar. Mas, por exemplo, para ir para a praia, o ônibus ele só passa de 1 em 1 hora. Então, se eu perdesse aquele, só ia pegar outro daqui a 1 hora. Entendi. E se eu quisesse ir para um outro lado da cidade diferente de praia, eu ia ter que descer em um ponto, pegar outro ônibus para ir para outra cidade, para ir para outro lado. E é caro? O transporte é caro ou é barato? Aqui é pago por quilômetro, então depende de quantos quilômetros você vai andar de ônibus. E quando você sobe e diz eu vou para tal canto, aí ele cobra? É assim? Isso, eu falo o bairro para onde eu vou, ou a praia para onde eu vou. E aí ele cobra de acordo com quanto eu vou andar. Nossa. Então termina sendo talvez caro, né? Sim, eu acho Não caro. é termina sendo caro. O custo de vida aí, Aline? Olha, eu não acho caro. A gente...
Hoje, nas condições. É porque a gente deu muita sorte na casa, né? Mas você, de casal, Viu? você consegue. Na casa, numa casa de casal, assim, compartilhada, você consegue achar por 230 por aí, por semana, né? Aqui na Uhum. Austrália tudo funciona por semana. Então você paga aluguel por semana, você ganha seu salário por semana, tudo por semana. Água, luz por semana também ou não? A luz, não. A luz, ela é paga de 3 em 3 meses. Então Uau! eles Três juntam, em 3 meses? sim. Eles Menina! juntam o que você consumiu, e depois de 3 meses vem aqui a conta para você pagar. Mas é energia eólica ou é energia a nossa, como a nossa, Eu gerada acho que através do rio? como É a nossa. hidrelétrica? É? É elétrica mesmo, como a nossa. E vem caro, é caro a energia quando vem atacada dos 3 meses? Então, eu não sei te falar, porque eu não. O pessoal fala que vem em torno de US$ 300 por aí. Mas eu não tenho, nunca paguei uma conta assim de luz, porque a gente pagava um valor para ela total e já estava incluída a energia. Ah, tá. Ainda é assim? Paga o valor total incluído a energia? Aí agora não mais, porque a partir de ontem a gente falou para ela que quer ficar aqui mais 6 meses. E aí, a partir de ontem, a gente assumiu um novo contrato de 6 meses. E aí ela vai passar a conta de energia pro meu nome. Então aí eu vou Entendi. começar a pagar, a gente vai começar a pagar a conta aí que eu vou ter noção de quanto que é, mas ela falou que é em torno de US$ 300 por 3 meses, US$ 100 por Entendi. mês, Por mês. vamos dizer assim. Gente, obrigada pela participação. Sergiane, há quanto tempo? Ele estudou no Marista comigo. Meu Deus, nem vamos aqui falar de idade, né, Sergiane? E cliquem aí no coraçãozinho, gente. A gente está falando com a Aline Tavares, que é analista de RH, era aqui no Brasil e está na Austrália, do outro lado do mundo. Está trabalhando como babá, mas escolheu Cairns para morar no estado de Queensland. Por quê? Por causa da segurança, porque provavelmente você quer ter filhos e vale a pena. Você acha que vale a pena? Sim, por enquanto o resultado tá positivo. Aqui eu gosto muito da cidade. Pro meu marido é um pouco mais difícil, ele nunca saiu do Brasil. Então ele sente muita falta dos amigos, muita falta do Brasil. Ele tá naquele momento que a gente chama de homesick, né? Que sente muita falta de tudo, do Brasil. E a gente tá trabalhando isso, eu não sei como que vai ser daqui para frente, quais são. A gente não tem definido ainda um plano, um objetivo, a gente tá sentindo. Tá Entendi. deixando seguir a vida e ver como que as coisas vão ser. Talvez o espírito seja diferente, né? O jeito diferente seu e dele, e também porque você já fez um outro intercâmbio. Você Sim, sim. já tem um know-how, né? Quando eu voltei da Inglaterra, de Londres, ai meu Deus do céu, como eu achava ruim tudo aqui no sentido da falta de organização, de não poder passear, de não ser assaltada, essas coisas assim, entende? Tem, claro, coisas que a gente questiona. Vi muito inglês de boquinha estragado, com dente estragado, não escova dente, não se preocupa, carro com teia de aranha, que a gente chega a ficar assim, poxa, como é que pode? Não tão organizados nas casas, em algumas que fomos, mas, enfim, né? Tem os prós e os contras. E a Sim. segurança é algo que fascina na gente. O transporte também lá era de excelência. A internet funcionava, menina, sem cair, como aqui cai? A gente paga um preço e recebe um serviço menor, né? Mas, enfim. Comida aí, como é que você sentiu um baque assim muito grande? É muito diferente, come muito óleo. Tá. Eu e meu marido, a gente gosta muito de fazer em casa, de cozinhar. Dificilmente a gente come na rua. Muito difícil. Mas a gente consegue encontrar o que a gente precisa no mercado. O feijão a gente não tem panela de pressão. Não encontrei nenhum lugar que venda, enfim, mas a gente encontrou um feijão enlatado que vende. E aí a gente só tempera com cebola, E é bom, alho, cheiro verde e fica igual. 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 Fica igual. Eu não sinto Olha, é diferença. mesmo? Não sinto Ah, diferença no feijão. E aí a gente come o arroz, o feijão e a gente come como se estivesse no Brasil, né? Só que carne aqui é muito caro. Carne ah. vermelha aqui é bem caro. Então a gente deu uma diminuída na carne por conta disso. Mas a Aí gente come você frango. substitui o quê? Adriana, olá.
você substitui pelo quê? Ah, eu como carne de frango, Ah, tá. às vezes hambúrguer também é mais barato. Carne moída dá pra comer, não é tão caro. Não que a Entendi. gente não come, mas assim, vamos fazer um churrasco, comer um bife, aí é um pouco mais caro. A Entendi. gente evita um Como pouco. é o nome da sua mãe? Porque eu acho que foi sua mãe que escreveu aqui que é orações de mãe não falham. Mas eu não consegui perceber qual era o nome dela. É Engrácia, mas Engrácia, graça, sim. né? Engrácia. Tá. E Sergiane disse uma grande amiga que guarda no coração. Obrigada, Sergiane. Faz tempo, hein? Como faz? Bom, você falou um pouco a cultura. Você viu assim o que que tem, o que que movimenta. Eles sabem sobre nós, eles não sabem. Eles têm preconceito com o imigrante porque está roubando o lugar deles. Ele tem preconceito com o brasileiro porque brasileiro é ladrão, pode ser prostituta, todas essas coisas assim, corrupto, enfim. Tá. Você já está falando Eu igual passei. a quem fala aos ingleses. Tá. Ah, Que dá um timezinho, né? E faz, ok. pra pensar o que vai falar. Não, é Eu não bonitinho. tenho. Eu Eu não não tive percebi. nenhum. Pode Eu não falar. tive nenhuma situação em que eu senti preconceito, que a pessoa teve algum preconceito comigo por ser brasileira. Não, não passei por nenhuma situação dessa. Mas eu vejo, assim, alguns grupos de. Nós temos alguns grupos. Eu participo de alguns grupos de vagas de trabalho aqui em Keynes. E aí, às vezes, algum imigrante posta lá que precisa de trabalho, e aí vem algum australiano e comenta embaixo: esses imigrantes vêm para cá roubar o nosso trabalho, pegar o nosso trabalho. E aí vem um outro australiano embaixo e fala: eles são seres humanos como a gente, precisam trabalhar, e tá tudo bem. Enfim, eu vejo essas discussões assim na internet, mas nunca pessoalmente. E também por eu ser brasileira, eu também não lembro de nenhuma situação assim. Mas eles desconhecem sobre nós, assim, porque em Londres só sabia a questão da corrupção. Ai, como seu país é corrupto. Então tinha samba, carnaval e futebol. É Ai, isso, é que isso, é ódio. isso. É isso aqui também. E eles falam que. Esqueci o que eu ia falar alguma coisa que eles comentaram. Esqueci, mas se eu lembrar depois eu falo. Mas eles falam muito disso, da É, economia, principalmente agora no Covid. Eu tava é. conversando com o senhor no parque, quando eu tava com as crianças, e ele falou: Nossa, tá bem complicado lá. E não é só o Covid, e a política do país também tá É. horrível. Mas vamos Então, olhar para o país aí, né? Eles mesmos olharem, porque nada é tão assim. Ai, tudo é maravilhoso. Também não é, né? A gente, quando sim, vive, sim. né? Pois é. O Sergiano está dizendo aqui que não existe feijão preparado como o nosso aqui do Brasil. A Aline está dizendo que o feijão é enlatado, gente. Enlatado. Fica igualzinho. Eu não sei, não. Eu não sinto diferença. Tá Meu parecendo, você marido, tá parecendo né? aquela história de Pinóquio. Meu marido fala que não é igual, mas pra mim, tá tudo certo. E a gente encontrou farinha de mandioca aqui para vender também numa loja Nossa, para é. fazer farofa. Você É um faz pouco mais tapioca caro. aí? Você tem para fazer tapioca, se quiser? Tapioca, Sim, você eu como conhece? tapioca todos os dias. Legal. Eu tomo café com tapioca todos os dias. No mercado vende 500 gramas de tapioca, mas não é a pronta, né? Aí tem que hidratar. Eu coloco na água para hidratar. $1, 500 gramas. E, pra Uhum. mim, eu como todos os dias. Então, Que assim, legal. acaba que a comida a gente vai achando as coisas e vai fazendo o que a gente gosta de cozinhar, né? Calor, frio. Tá. O clima aqui em Queensland, aqui principalmente em Cairns, onde a gente tá, é muito, muito, muito quente no verão. É assim, a gente chegou no verãozão, assim, em fevereiro. Hum. É um negócio, assim, que você não consegue respirar. Parece que você tá numa sauna. A impressão Mas que eu não tinha é tem que eu uma tava numa. brisa por causa do mar? Porque aqui em Eu não Maceió sentia. tem. A Não? impressão que eu tinha é que eu tava numa sauna. E falaram pra gente que a gente chegou bem
é um hit que eles falam, né? Bem No tipo assim, teve calorzão. uma onda de calor. A gente chegou na onda de calor. E, assim, você sai na rua, você já tá escorrendo, pingando. É horrível, é horrível. Chegou, agora a gente tá ótimo, porque tem aquele ventinho gelado, à noite tá mais friozinho, você já põe um casaquinho. Mas eu já tô sofrendo, porque cheguei lá novembro, dezembro, já vai fazer aquele calor infernal de novo. Falar, ai meu Deus, não sei se eu vou aguentar de novo. Muito quente, muito quente. E olha que eu morava aí no Brasil, numa cidade chamada São José do Rio Preto, que é muito quente. A cidade quase não chove lá. É muito quente. Eu falei, tranquilo, vai dar tudo certo. Já tô acostumada aqui em Rio Preto, vou me acostumar lá. Mas aqui é muito pior. Aí tem as 4 estações definidas ou não? Assim, é chuva no inverno e o calor no verão. Ou tem as 4, primavera, outono, verão e inverno. Aqui, eu só tô aqui há 5 meses, então eu vivi o verão. O verão aqui é a época de chuva, eles falam wet season, que é quando chove mesmo, chove muito. Choveu bastante, só que o pessoal fala que não choveu tanto que tinha que chover. E pra mim já choveu demais. Chovia demais, assim, e pancada de chuva mesmo, não é aquela garoinha, pancada de chuva Eu acho que mesmo. deve ser como em Belém, né? Você não é de Belém? Que Sou lá de dá Belém, aquelas né? pancadonas assim que você fica, meu Deus do céu, isso aqui acabou o mundo, né? É isso mesmo, Lá. lá em Belém, depois do almoço, daquela pancada de chuva, acabou. É, Mas aqui tipo, era muito à noite. À noite dava aquela pancada de chuva, depois acabou. Aí tá, passou o verão. Qual que é vem depois? Primavera, verão, outono. outono, inverno, Outono, né? primavera, verão. Primavera aí, você soube se tem, é florida ou não tem essa estação, Primavera é tá chegando chuva? agora, né? Primavera vai entrar agora, é a próxima estação que vai entrar. Mas eu já consigo perceber, aqui a gente tem um jardim muito grande, aqui na casa que eu moro. As flores já brotando, assim. Como que é o nome daquela flor super cheirosa, que deixa um cheiro maravilhoso? Jasmim? Não, não é jasmim. É um que tem em todo lugar, assim. Eu esqueci o nome. Sei não. Mas ontem eu passei isso no portão, eu falei, nossa, eu não lembro desse cheiro antes. Aí o meu marido falou assim, é essa planta aqui. Aí ele falou o nome que eu não lembro. É essa planta aqui que tá crescendo. Eu falei, nossa, olha só, a primavera tá chegando, a planta já tá crescendo, já tá se mostrando. Ai, caramba, eu não lembro o nome da planta. Mas aí tem no quintal atrás e tem aqui na parte da frente da casa também. E ontem à noite o cheiro tava aqui dentro de casa da planta. Não é Falei, o jasmim? não é jasmim. Não É é jasmim jasmim. que cheira que só? Não. Não Ou é eu jasmim. tô. É uma É outra planta que branquinha? É uma branquinha? é. Eu Onde esqueci o tem a nome. sol é pra lá que eu vou, Carlinhos. Tá É meu dizendo aqui. pai. Ah, tá. A minha mãe falou aqui, ó, Dama da Noite, é essa. Dama da Noite. Ah, eu pensei que ela estava se referindo, por isso que eu não quis comentar, achando que era com você, que era a Dama da Noite, que você gostava da noite. Aí eu fiquei Não, calada. Eu digo, não, vai que, né? Dama da não, Noite. Será que é o mesmo nome aqui no Nordeste, Dama da Noite? Eu não sei, nunca não vi. sei Mas, também. enfim. Bom, Mas essa tá bem mas forte. essa está bem cheirosinha. Me conta uma coisa, você com essa sua experiência, pelo visto você é bem zen, bem alternativa, tá tudo bom, pelo que eu possa perceber, né? Sim, Você sim. que vai, né? Mas parece que você é. E aí você criou, foi um site, um Instagram para orientar pessoas que querem fazer intercâmbio. O que é que você fez nesse sentido, assim, para ajudar outras pessoas e por quê, né? Tá. Você tá falando do coach de intercâmbio que eu comentei com você. Exatamente. Eu sou psicóloga no Brasil, então sou formada há 10 anos já no Brasil para mais. Sempre trabalhei na área de gestão de Agora pessoas. você tem uma cara de baby, viu? Baby, 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 baby. 31 anos já. Poxa 31. vida. Nossa, parece não. E aí eu fiz. Depois eu conto qual que é o segredo do porquê.
E aí eu fiz coach de intercâmbio, quer dizer, coach de intercâmbio. E aí eu fiz curso de coaching, especialização em coaching também. Atendia pessoas em coaching no Brasil. E aí quando eu vim para a Austrália, com o passar do tempo, eu comecei a sentir muita falta de poder ajudar as pessoas. Não o intercâmbio em si, mas de poder fazer parte do desenvolvimento das pessoas, de ajudar elas a atingirem seus objetivos de vida. Porque era o que eu fazia no Brasil, né? Uhum. E daí eu tive a ideia, por que não? Já tive 2 intercâmbios e quando eu lembro que para a decisão dos 2 intercâmbios, eu sentia muita falta de ter um profissional que me entendesse para eu conversar sobre medo, ansiedade, sobre insegurança, sobre falar a língua, sobre como planejar, principalmente financeiramente também, e até psicologicamente, emocionalmente falando. Eu sentia muita falta disso. Que é uma mudança E muito aí, radical, né? É uma mudança sim, radical, mesmo que você fique pouco tempo, seja para pouco tempo, mas é uma mudança muito radical. E as mudanças mexem com o emocional para lá de mexido, né? exatamente. E eu queria ter alguém que pudesse me ajudar dessa forma, nesse sentido. Tá, e eu falei, por que não? Criar um coach de intercâmbio. E eu comecei a pesquisar na internet e não se tem muito. Não se vê muito. Eu encontrei uma pessoa que tem a mesma história que eu, assim. Já trabalhou em empresa, em RH, é psicóloga, fez coach e hoje trabalha com processos de coach de intercâmbio também. Encontrei uma Sim. pessoa. E aí eu falei, acho que é um nicho que pode ter retorno. Daí comecei a fazer os vídeos, comecei a divulgar, e aí eu vou colocar aqui depois deixa eu colocar aqui o coach de intercâmbio, que são. Peraí. Coach. Você dá você primeiro capta a essência daquela pessoa, logicamente, imagino, para que ela descubra se ela, primeiro que tudo, quer mesmo estar preparada para fazer intercâmbio, né? Porque esse lance de eu vou é muito. Só se a pessoa for altamente despojada, quiser. Ah, se não tiver onde dormir, tá tudo bom. Se não tiver o que comer, tá tudo bom. Porque tem gente, tem todo tipo de gente. Você gasta muita energia, a pessoa gasta muita energia decidindo se quer ir ou não. Primeiro passo, assim, né? Vou, não vou, largar tudo aqui no Brasil para viver por um tempo em outro país. Faz sentido na minha vida, não faz? Então, eu auxilio, eu ajudo. O coaching intercâmbio é para esse tipo de pessoa que está na dúvida se quer ir ou não, e para o tipo de pessoa que já decidiu, já decidi agora. Preciso me preparar psicologicamente para quando esse momento chegar. Então, a gente, por meio de algumas ferramentas, algumas atividades que a gente vai fazendo, eu vou instigando as pessoas a se autoconhecer. Então, a gente trabalha muito com autoconhecimento. Quais são os seus valores, qual que é o seu propósito, qual que é o seu objetivo, por que você quer ir fazer esse intercâmbio, qual que é a sua motivação, né? O motivo para a ação, qual que é o seu principal objetivo nesse outro país. Então, a gente trabalha muito isso. E tem ajudado as pessoas a atingirem seus objetivos. É claro que você não vai sair do coach. O coach de intercâmbio ele tem duração de 10 a 12 semanas. É uma sessão por semana. Você não vai sair de 10 semanas e pegar o avião e ir embora para o intercâmbio. Não é Não. proposta do Não, mas trabalho. tem gente assim, viu? Tem gente que, eu vou, e seja o que Deus quiser. Eu não tenho esse perfil. Eu, Mônica, Eu também não. eu tenho que Eu também não. estudar Eu o acho lugar que para onde eu vou. e escolher a cidade também faz. Escolher para onde você vai faz muito parte do intercâmbio ter um sucesso ou não. Porque de repente você vai para um lugar que não tem nada a ver com você. E aí você fala, o intercâmbio não deu certo para mim. Mas peraí, será que você fez o trabalho de casa direitinho antes de ir para o intercâmbio? É verdade. Qual que é o lugar que faz sentido para você ou não? É. Eu, por exemplo, eu detesto... Não que eu detesto, mas eu sou mais do dia. Eu gosto mais de aproveitar o dia do que a noite. Então, se eu fosse para um lugar que não tem nada para fazer durante o dia, mas tem muita coisa para fazer durante a noite, eu já não ia gostar. Entendeu? Então, tem muito de autoconhecimento para você ter um eu faço essa referência, por exemplo, eu amei Londres. Por quê?
Porque eu sou muito organizada. E Londres tudo funciona. Então, é o meu perfil. Quando eu fui para Paris, meu Deus do céu, metrô imundo, lixo na rua, me incomodou. E eu fui para Paris para uma viagem assim de fim de semana. Mas eu digo, poxa vida, você vem de um lugar tão certinho e essa esculhambação toda aqui em Paris. Então, a gente busca, como você disse, o que a gente tem ou o que a gente é, né? A gente não vai para um lugar. Imagine eu na Índia. Eu digo, pirar, né? Certeza, Não é certeza. porque, né? Meu Deus do céu, com aquele povo, aquele ruge, aquelas comidas, tudo. Por falar em comida, em piração, eu queria saber, que é uma curiosidade, a casa dos australianos. Se você, como ou mesmo que sejam de imigrantes, para nós é um horror, porque eu vi lá fora que muita casa, gente, limpeza passa longe. Eu não sei se é assim aí, né? Estou dizendo a minha experiência, não sei a sua. Eu e meu marido, nós temos feito alguns trabalhos de cleaner, né? De limpeza. A gente divulga no site que tem aqui, pega o aspirador de pó, põe debaixo do braço e vamos embora. Vamos embora, vamos Sim. limpar a casa. E antes ele conseguir esse trabalho, a gente estava fazendo bastante esse tipo de limpeza. Vocês não têm ideia do que a gente encontra por aí nessas casas. Conte-nos tudo, que eu quero saber. O que é que você encontra? Mas assim, a gente encontrou barata morta. A barata estava seca, sabe? Cascuda, assim, seca, fazendo barulhinho. De tanto tempo que ela estava ali parada. No meio da sala, no quarto, à vista, assim, todo mundo conseguia ver a barata ali. E aí eu falava, gente, como a pessoa consegue dormir e olhar para essa barata todo dia e não tirar a barata dali? Né? É Do lado estranho. do lado da cama da pessoa tinha uma teia de aranha gigante, assim. Não era em cima no teto, era do lado, assim. A pessoa virava para dormir, tava lá uma teia de aranha, assim, ó, olhando para ela. Eu não ia conseguir dormir com a teia de aranha me Sabe o que eu olhando. acho às vezes? Que a gente, com toda a desgraça, a gente é limpinho. Brasileira limpinho. E Não eles é? adoram limpeza de brasileiro. Porque a gente joga água, a gente não faz. Eu vi a cleaner lá em Londres. Menino, parecia que, sabe, botava um produtinho, tá limpo. A gente não, a gente esfrega, a gente joga água. Eu não sei se você faz isso aí, porque as casas são de carpete ou são de cerâmica, a maioria das casas. Tem de tudo. Tem de carpete, tem de cerâmica. A gente já foi limpar a casa com carpete. A barata tava no carpete dessa casa. Mas tem casa que não tem carpete. É muito mais fácil. Roupa suja pela casa, tem prata, não, uma bagunça. Assim, livros na estante, os livros todos cheios de teia de aranha. Coisas assim, não tem nem o que falar. O que é que você acha que... Por que isso acontece? É falta de tempo? É o quê? Dizem que é porque eles não estão muito aí, eles não ligam pra isso, eles querem, quando eles têm folga, que eles querem mais sair de casa, ir pro parque, ir pra praia, acampar, que eles amam acampar. Toda a família que se preze aqui tem uma camper van, tem um motorhome que seja, e eles vão acampar. E eles não ligam muito, já que eles não ficam muito em casa, não estão nem aí pra casa. Ai, nossa, morar na bagunça. Uma curiosidade, outra curiosidade. Eles cuidam dos dentes ou cuidar do dente aí é muito caro? Porque em Londres eu vi muita boca de jovem com dente podre, viu? E não escovam dentes. Então, uma curiosidade. Sabe esses livros de criança que ensinam as crianças a contar as cores, o dia a dia, a se trocar? Lá na casa que eu trabalho tem um livro que fala do higiene, conta para as crianças sobre higiene. E aí lá tá falando, você precisa escovar os seus dentes 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Eu falo, olha que diferente, né? Se fosse no Brasil, estaria 3 vezes ao dia. Aqui não, então as crianças já aprendem isso. Que escovar o dente são 2 vezes ao dia, de manhã e à noite.
eu via no restaurante, quando a gente ia no banheiro, o povo ficava olhando como se fosse uma coisa assim, um OVNI escovando o dente. Uma coisa absurda, eu ficava olhando, não se escova dente. Eu digo, não, pelo amor de Deus, vamos cuidar dos meus dentes, né? Que a saúde do corpo começa pela boca. Mas, enfim, vou fazer o quê, né? Dava mas... uma de não tô nem aí e ia cuidar era dos meus dentes. Bom, o pessoal é machista, homem aí faz todo tipo de trabalho ou não, desde criança já aprende a lavar, passar, engomar, falar, enfim, ser dono de casa ou não, tudo é com a mulher. Mais uma vez eu vou falar da minha experiência, né? Do que eu Sim, tenho claro. seguido, que eu tenho passado, eu não sei. Na casa que eu trabalho é muito dividido isso. O pai fica mais responsável por trabalhar, ele tem um trabalho online, um trabalho pelo celular, então ele fica trabalhando e a mãe é responsável pelas crianças, pela limpeza da casa, organização. A casa que eu trabalho é totalmente diferente, ela é super limpa. Ela é americana, né? Ela não é australiana. Mas é super limpa, super organizada, assim. Não sei, eu já tinha ouvido falar que americano também não é lá aquela Eu coisa fiz de uma live limpeza. com uma americana que disse que uma brasileira que está lá nos Estados Unidos, aliás, duas, e uma em Nova York e outra na Califórnia, que o negócio é brabo também nas casas, viu? Então. E Mas, não. enfim, Mas aqui não, ela tem uma pessoa que vai limpar uma vez por semana, mas ela sempre tá organizando, sempre tá limpando, sempre tá. Sabe, eu vejo que é bem organizada lá. E aí as crianças. E elas ficam responsáveis pelas crianças. Às vezes ela pede para eu ficar mais, porque ela tá fazendo alguma outra coisa, mas o pai tá lá, não tá fazendo nada, sabe? Ela fala, por que eu preciso ficar mais? Tudo bem, eu fico, né? Não tem problema pra mim. Mas eu penso, o pai tá ali tranquilo, por que ele não fica com as crianças? Enfim. é estranho, não é? Mas É, ela é também, quando te pede para ficar mais, aí se paga, né? Não fica na enrolação, sim, não. Paga não, para você não, ficar pai. mais, né? Não é Sim, aquele sim. jeitinho brasileiro de, ah, fica mais um pouquinho. As praias, todas dá para tomar banho, ou tem praias que tem crocodilo, tem outros animais, enfim, como é que Tem é? crocodilo nas praias aqui. Minha gente. Aqui em quem tem? Eu tava conversando com o senhor na praia, porque eu tava com as crianças na praia e a criança mais velha que eu cuido chegou mais perto do mangue e tava brincando com a boneca lá na água. Aí ele olhou pra mim, percebi que ele queria falar alguma coisa comigo. Só que daí ele não falou nada. Daí quando a gente foi pro parque, ele falou assim: olha, você toma cuidado, porque aqui tem crocodilo. Quando a maré tá baixa, eles podem não vir nadando até aqui à beira, mas se a maré tá alta, eles vêm sim, eles chegam até aqui. Aí eu falei, Gente mas do você já céu. viu? Ele falou assim, eu já vi alguns, não sei o quê. Aí eu falei pra menor, pra mais velha, né, pra criança. Falei, tá vendo? Eu tinha falado pra ela, toma cuidado, não vai pra aí, é crocodilo, não sei o quê, não sei o quê. E ela não acreditou. Aí eu falei, ó, ele tá falando aqui, tá vendo? Tem, Minha existe, sim. gente. Que E coisa no de. verão, aqui tem muita água-viva. Ah, O tá. que eles fazem? Eles colocam uma net, uma rede, numa área delimitada em que você pode entrar. Que ali eles estão se certificando que não tem água-viva, que você pode entrar na água. Então você não pode entrar em qualquer área da praia. Você pode entrar só Entendi. naquela área que tá a rede ali. Entendi. Entendeu? Bom, falta 1 minuto e 27 para a gente encerrar. Você pensa que aí será a sua morada ou como o maridão está com muita saudade, ou você também acha que voltaria? Ou se adaptaria novamente ao Brasil? Porque é uma readaptação, né? Se você voltar. Não sei te falar ainda, acho que a gente está vivendo a cidade ainda, vivendo como que as coisas vão fluir aqui pra gente. Em alguns momentos a gente pensa muito em ficar aqui, em continuar aqui. Poder de compra aqui assim, não tem comparação, tanto o que a gente ganha por hora, o que a gente pode comprar, as coisas que não são absurdamente caras. Uhum. Mas a gente está sentindo aí como que as coisas vão ficar. A família é algo que aperta muito. É. Eu tenho um sobrinho que, quando eu vim pra cá, ele acabou de Acelere nascer. que tem 34 segundos, 33. Família aperta.
Eu tenho um sobrinho que acabou de nascer, então é complicado. A gente tá sentindo, vamos ver como que as coisas vão ser daqui pra frente. Olha, amei conversar com você. Espero que você tenha gostado. Muitíssimo obrigada. Gostei. Obrigada a todos, tá bom? Obrigada. Daqui a pouco eu vou postar no IGTV e lá no meu canal no YouTube. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, Obrigada. fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.